Em 2018, uma equipe de arqueólogos alemães e egípcios desenterrou algo no Vale dos Reis que não deveria existir. Um objeto que desafia tudo o que sabemos sobre a capacidade tecnológica do Antigo Egito. E o mais perturbador, ninguém consegue explicar para que ele servia. Estamos falando de um dispositivo metálico encontrado a 8 metros de profundidade, em uma câmara selada há mais de 3.000 anos. À primeira vista, parecia apenas mais um artefato cerimonial. Mas quando os cientistas começaram a analisá-lo com tomografia computadorizada e espectrometria de raios-x, descobriram algo que gelou a sala inteira. O interior desse objeto contém um sistema de engrenagens e câmaras interligadas tão complexo que engenheiros mecânicos modernos passaram meses tentando entender sua função, e ainda não conseguiram. O dispositivo tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e foi construído com uma liga metálica que contém cobre, estanho e traços de elementos que não deveriam estar presentes naquela época. A precisão das peças internas é comparável a instrumentos fabricados com tornos mecânicos. Só que os egípcios não tinham tornos mecânicos, pelo menos não segundo os livros de história que todos nós estudamos. A câmara onde o objeto foi encontrado pertencia a um alto funcionário da 18ª dinastia, período que corresponde ao governo de faraós como Tutmés III e Amenhotep III. As paredes estavam cobertas com hieróglifos que mencionam o guardião do conhecimento oculto e fazem referência a instrumentos dos deuses que medem o invisível. Instrumentos que medem o invisível. Deixa essa frase marinar na sua cabeça por um segundo. Os hieróglifos também continham algo inédito: diagramas. Não desenhos decorativos, mas esquemas técnicos mostrando o que parecem ser componentes mecânicos, círculos concêntricos, linhas precisas conectando diferentes partes, símbolos que alguns pesquisadores acreditam representar movimentos ou fluxos. Um dos símbolos se repete 12 vezes ao redor do desenho central, e, curiosamente, o dispositivo real também possui 12 cavidades internas dispostas em círculo perfeito. A doutora Heike Becker, especialista em metalurgia antiga da Universidade Técnica de Berlim, liderou a análise do objeto. Em suas palavras, e eu cito diretamente do relatório técnico, a tolerância dimensional entre as peças móveis é inferior a meio milímetro. Para alcançar isso com as ferramentas que atribuímos aos egípcios antigos, seria necessário um nível de habilidade que beira o impossível. Beira o impossível. Essas foram as palavras dela, não minhas. Mas aqui é onde a história fica ainda mais estranha. Quando tentaram acionar o mecanismo, descobriram que ele ainda funciona. Depois de 3 milênios enterrado, as engrenagens ainda giram. E quando giram, produzem um som de baixa frequência que os microfones conseguem captar, mas que está além do alcance da audição humana normal. Um infrassom preciso de 19 Hz. Vocês sabem o que acontece quando os seres humanos são expostos a infrassom nessa frequência específica? Relatam sensações de presença invisível, arrepios, ansiedade inexplicável. Alguns estudos sugerem que infrassom em certas frequências pode até induzir estados alterados de consciência. Será que esse era o propósito? Será que os egípcios dominavam algo sobre ondas sonoras e seus efeitos na mente humana que nós estamos apenas começando a redescobrir? E se você está acompanhando essa investigação comigo até aqui, se essa história está mexendo com a sua percepção do que achávamos saber sobre história antiga, deixa um like neste vídeo. Porque quanto mais pessoas engajarem com esse conteúdo, mais o algoritmo vai entender que mistérios reais e investigações sérias merecem alcançar mais pessoas. E acredite, ainda não chegamos nem perto do mais perturbador. O dispositivo possui 6 câmaras internas. 5 delas são ocas e mostram vestígios químicos de substâncias que os pesquisadores ainda estão tentando identificar. Mas a 6ª câmara é diferente. Ela contém uma esfera de cristal de rocha perfeitamente polida, suspensa no centro por um sistema de hastes tão fino que parece quase impossível de ter sido fabricado manualmente. A esfera gira livremente quando o mecanismo é acionado. E aqui vem o detalhe que ninguém consegue explicar. Quando luz ultravioleta é projetada sobre essa esfera, ela emite um padrão de pontos luminosos que alguns físicos especulam poder ser algum tipo de mapa estelar. Mas não é qualquer mapa estelar.
Se as análises preliminares estiverem corretas, a configuração corresponde ao céu noturno visto do Egito em aproximadamente 1450 a.C., com uma precisão astronômica que só conseguimos alcançar com telescópios e computadores. Como? Como uma civilização sem telescópios, sem matemática avançada como a conhecemos, poderia criar um dispositivo que representa constelações com precisão de segundos de arco? A resposta oficial dos egiptólogos tradicionais é cautelosa. Eles argumentam que ainda é cedo para conclusões, que mais análises são necessárias, que pode haver explicações convencionais que ainda não consideramos. E eles têm razão em ser cautelosos. Ciência séria exige ceticismo saudável, mas também exige estar disposto a questionar o que aceitamos como verdade absoluta, porque existe um padrão aqui. Este não é o primeiro objeto impossível encontrado no Egito Antigo. Temos as lentes de Ábidos, discos de cristal polido encontrados em templos, que alguns acreditam serem lentes ópticas primitivas. Temos os vasos de diorito perfeitamente simétricos, que desafiam explicação sobre como foram fabricados com ferramentas de cobre. Temos evidências de cirurgia craniana avançada em múmias. Temos o mecanismo de Antiquítera, encontrado na Grécia, provando que civilizações antigas podiam criar computadores analógicos sofisticados. E agora, temos isso. Um dispositivo que ninguém consegue classificar. O professor Ahmed El-Masri, do Ministério de Antiguidades do Egito, ofereceu uma perspectiva interessante. Ele sugere que talvez estejamos fazendo as perguntas erradas. Em vez de nos perguntarmos como eles fizeram isso, deveríamos perguntar para quem eles fizeram isso. Porque os hieróglifos na câmara não descrevem o objeto como ferramenta de uso cotidiano. Descrevem como presente dos que vieram das estrelas para ensinar a medida do tempo e do céu. Presente dos que vieram das estrelas. Agora, eu não estou aqui para vender teorias de alienígenas antigos. Não é esse o ponto. O ponto é que civilizações antigas tinham formas de conhecimento que perdemos. Formas de entender o universo que não se encaixam perfeitamente em nossa visão linear de progresso tecnológico. E talvez, só talvez, estejamos finalmente encontrando as provas físicas disso. E já que estamos mergulhando fundo nesse mistério juntos, se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo, investigação real sobre mistérios que a história oficial muitas vezes ignora, só continua sendo produzido se vocês demonstrarem que existe interesse genuíno. Cada inscrição, cada notificação ativada, diz aos algoritmos que informação de qualidade importa. E tem muito mais vindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta, e eu quero saber sua opinião nos comentários. Você realmente acredita que civilizações como o Egito Antigo, que duraram milênios, que construíram estruturas que ainda desafiam nossa engenharia moderna, eram primitivas demais para desenvolver tecnologias que perdemos? Ou será que nossa arrogância moderna não nos deixa aceitar que talvez eles soubessem coisas que nós esquecemos? Comenta aí embaixo. Quero ver um debate sério sobre isso. Voltando ao dispositivo, uma das descobertas mais perturbadoras veio quando tentaram datar o metal usando técnicas de termoluminescência e análise isotópica. Os resultados foram inconsistentes. Algumas amostras datam de cerca de 1450 a.C., como esperado, mas outras amostras de partes específicas do mecanismo interno retornaram datas muito mais antigas. Estamos falando de diferenças de séculos, potencialmente milênios. Isso levanta uma possibilidade inquietante. E se o dispositivo não foi construído inteiramente naquele período? E se partes dele são muito mais antigas, incorporadas em um novo design? E se os egípcios da 18ª dinastia estavam, na verdade, tentando recriar ou restaurar algo que encontraram de uma era ainda anterior? Existem lendas egípcias sobre os Shemsu-Hor, os seguidores de Horus, uma civilização que supostamente existiu antes das dinastias oficiais e que possuía conhecimento avançado. A maioria dos historiadores trata isso como mitologia. Mas e se não for? A análise química da liga metálica revelou outro enigma. A proporção de elementos não corresponde a nenhuma técnica metalúrgica conhecida do período. É quase como se quem quer que tenha criado isso tivesse um entendimento de metalurgia que só fomos redescobrir na Revolução Industrial.
A liga é excepcionalmente resistente à corrosão, o que explica sua preservação extraordinária, mas também levanta a questão: como sabiam criar essa liga específica? E tem mais. Dentro de uma das câmaras, encontraram vestígios orgânicos, DNA degradado, mas ainda parcialmente analisável. As sequências identificadas não correspondem a nenhum organismo conhecido da fauna ou flora egípcia. Alguns fragmentos são similares a plantas que crescem apenas em regiões montanhosas da Etiópia. Como plantas etíopes acabaram dentro de um dispositivo lacrado no Vale dos Reis. Isso sugere rotas de comércio e comunicação muito mais extensas do que acreditávamos, ou sugere que o conhecimento tecnológico não era exclusivo de uma região, mas circulava entre diferentes civilizações antigas de formas que ainda não entendemos completamente. O Dr. Marcus Weber, físico teórico consultado para analisar o mecanismo, propôs uma hipótese controversa em uma entrevista recente. Ele sugere que o dispositivo pode ter sido um tipo de relógio astronômico extremamente avançado, capaz não apenas de rastrear movimentos celestes, mas potencialmente de calcular eventos astronômicos futuros. Se isso for verdade, implicaria um nível de compreensão matemática e astronômica que simplesmente não atribuímos aos egípcios antigos. Mas aqui está o que realmente me mantém acordado à noite pensando sobre isso. O dispositivo foi encontrado em uma câmara que estava lacrada. Não havia entrada visível. A equipe teve que perfurar através de 3 metros de rocha sólida para acessá-la. As paredes internas não mostram sinais de fumaça de tochas ou qualquer evidência de que alguém trabalhou lá dentro após a selagem. Como colocaram o dispositivo lá? Como selaram a câmara de dentro sem deixar rastros? Alguns arqueólogos sugerem que deve haver uma entrada oculta que ainda não encontramos. Outros especulam que a câmara foi construída ao redor do dispositivo, que ele era tão importante que construíram a estrutura inteira para protegê-lo. Mas isso levanta outra questão. Por que esconder algo tão valioso? Por que selar conhecimento em vez de preservá-lo para gerações futuras? A menos que não fosse para ser encontrado facilmente. A menos que fosse, deliberadamente, uma cápsula do tempo esperando o momento certo para ser descoberta. E aqui eu preciso fazer um apelo direto para você que está assistindo. Produzir esse tipo de conteúdo, investigar essas histórias, entrevistar especialistas, analisar documentos acadêmicos. Tudo isso exige tempo, recursos e dedicação. Se você realmente valoriza esse tipo de jornalismo investigativo sobre mistérios reais, considere se tornar membro do canal ou contribuir pelo Valeu Demais. Qualquer valor, literalmente qualquer contribuição, ajuda a manter esse trabalho vivo e permite expandir essas investigações. Sem apoio de vocês, conteúdo independente como este simplesmente deixa de existir. E eu sei que muitos de vocês querem respostas. Eu também quero. Mas encontrar respostas requer recursos. Então, se você puder ajudar, de qualquer forma, eu agradeço de coração. Agora, deixa eu te contar sobre a parte mais recente dessa história, porque ela não termina com a descoberta do dispositivo. Em 2023, 5 anos após o achado inicial, um segundo objeto foi encontrado em escavações a quase 500 quilômetros de distância, perto de Abidos. E esse segundo objeto é perturbadoramente similar ao primeiro. Mesma liga metálica, mesmo sistema de engrenagens, mesma esfera de cristal no centro, mas com uma diferença crucial. O segundo dispositivo está gravado com símbolos diferentes. Símbolos que, até onde os linguistas conseguiram determinar, não são hieróglifos egípcios padrão. São pictogramas de um sistema de escrita que ninguém consegue decifrar completamente. E aqui está a parte que me dá arrepios. Quando os dois dispositivos foram fotografados lado a lado, os padrões de símbolos parecem se complementar, como se fossem 2 volumes de um mesmo manual de instruções. Manual de instruções para quê? Ninguém sabe, ainda. Mas os pesquisadores notaram algo ao estudar os padrões juntos. Se você sobrepõe os símbolos dos 2 dispositivos digitalmente, eles formam o que parece ser um mapa. Não um mapa geográfico comum, mas algo que alguns especulam ser um mapa de relações entre estrelas. Uma carta celeste mostrando não apenas posições, mas talvez rotas ou conexões. E antes que você pense que isso é só especulação sem fundamento, essa análise foi publicada em um paper preliminar
na revista Archaeological Science. Cientistas sérios estão considerando seriamente essas possibilidades, o que me leva à pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todos estão pensando. Se uma civilização de 3.000 anos atrás possuía esse tipo de conhecimento, possuía a capacidade de criar dispositivos dessa complexidade, o que mais eles sabiam que perdemos? Que outros conhecimentos estão enterrados sob a areia, esperando serem redescobertos? E mais importante, por que esse conhecimento foi perdido? Civilizações não simplesmente esquecem como fazer coisas importantes. Não é assim que funciona. Conhecimento tecnológico crucial é passado adiante, especialmente em sociedades que valorizavam tanto a preservação de informação como os egípcios claramente valorizavam, com suas bibliotecas e seus escribas e seus registros meticulosos. A menos que algo tenha interrompido essa transmissão de conhecimento, algo catastrófico o suficiente para quebrar a continuidade cultural. Há teorias sobre colapsos civilizacionais, mudanças climáticas drásticas, invasões. A Idade do Bronze Final colapsou por razões que ainda debatemos. Civilizações inteiras desapareceram praticamente da noite para o dia. Será que o conhecimento representado por esses dispositivos foi uma das vítimas desses colapsos? Ou será algo ainda mais inquietante? Será que esse conhecimento foi deliberadamente suprimido? Que forças, em algum momento da história, decidiram que certos tipos de conhecimento eram perigosos demais para serem preservados? Eu sei que isso soa conspiratório, e talvez seja, mas quando você tem objetos físicos que desafiam explicação, quando você tem evidências materiais de capacidades que supostamente não existiam, você precisa estar disposto a considerar explicações que vão além do confortável. O projeto de pesquisa continua. Há planos para usar radares de penetração no solo, em outras áreas do Vale dos Reis e em Ábidos, procurando por câmaras similares. Há equipes analisando textos antigos com nova perspectiva, procurando por referências a esses instrumentos dos deuses em fontes que talvez não tenhamos levado a sério o suficiente antes. E aqui está o que eu posso te prometer. Se encontrarem mais algo, se essa história se desenvolver, você vai saber aqui primeiro. Porque, diferentemente de documentários tradicionais, que levam anos para serem produzidos, aqui podemos acompanhar essas descobertas em tempo quase real. Mas voltando ao dispositivo original por um momento, há uma inscrição nele que não mencionei ainda. Uma linha de hieróglifos na borda externa que foi traduzida como: aquele que compreender a música das esferas guardará as portas entre mundos. Música das esferas é uma referência antiga à ideia de que corpos celestes produzem harmonias cósmicas. Mas portas entre mundos. O que isso significa? Alguns interpretam metaforicamente como portais de conhecimento, outros mais literalmente. Que aqui é onde até mesmo os pesquisadores mais céticos admitem não ter respostas satisfatórias. O fato permanece. Temos em nossas mãos objetos que não deveriam existir segundo nossa compreensão da história tecnológica humana. Não deveriam, mas existem. São reais, são mensuráveis, são estudáveis e nos forçam a reconsiderar tudo o que achávamos saber sobre o passado. Então, o que fazemos com essa informação? Como integramos essas descobertas em nossa compreensão de história humana sem cair em pseudociência ou sensacionalismo barato? A resposta é, com ceticismo saudável, mas mente aberta, exigindo evidências, mas estando dispostos a seguir para onde as evidências apontam, mesmo que apontem para lugares desconfortáveis. Porque, se há algo que esses dispositivos egípcios nos ensinam, é que o passado não é tão simples quanto os livros escolares pintam. Que havia mais acontecendo, mais conhecimento circulando, mais capacidades existindo do que a história oficial frequentemente admite, e que talvez, apenas talvez, estejamos finalmente alcançando o nível de desenvolvimento tecnológico necessário para começar a realmente entender o que nossos ancestrais já sabiam. Então eu te deixo com isso, com um mistério ainda não resolvido, com perguntas que não têm respostas fáceis, com a imagem de um dispositivo de 3.000 anos que ainda funciona, ainda produz seu infrassom hipnótico, ainda guarda segredos que podem mudar fundamentalmente como vemos nosso lugar na história. E quando você deitar hoje à noite e olhar para o céu,
Lembra que alguém há milênios atrás olhou para essas mesmas estrelas e entendeu algo sobre elas que nós ainda estamos tentando redescobrir. O que mais eles sabiam? O que mais está esperando para ser encontrado? E quando encontrarmos, estaremos prontos para aceitar o que isso significa? Essas são as perguntas que me mantêm fazendo esse trabalho, e espero que sejam as perguntas que te mantenham voltando, porque essa história está longe de terminar. Na verdade, sinto que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito, muito maior.